Olá pessoal, hoje eu vim de listinha. Quando eu venho de listinha é porque o assunto é bem sério. A gente vai falar sobre responsabilidade na terceirização de serviços ambientais. Vamos desmistificar aquela máxima de que eu passo o problema para outra pessoa quando eu terceirizo. Sabe que isso não existe? E essa informação, ela tem que vir de você para o empreendedor. O empreendedor, o seu cliente, o superior hierárquico, ele tem que estar ciente de que a responsabilidade dele segue, mesmo que ele terceirize esse trabalho, mesmo que ele destine isso de alguma forma, ele vai continuar sendo responsável. A gente já falou sobre as responsabilidades num outro vídeo. Vocês sabem, as 3 esferas, não vou entrar no mérito agora, mas a terceirização é o que mais provoca enquadramento de responsabilidade no momento. O que significa? Sou solidário, chamo um prestador de serviço, sou solidário àquilo que ele vai fazer. Qual a sistemática que a gente percebe que as empresas usam? No meu processo, eu tenho uma determinada atividade que emite poluentes para o ar, ou então que ela gera ruído, ou vai me gerar um efluente que eu vou ter que tratar, vai gerar um determinado resíduo que eu não quero. Então eu vou terceirizar essa atividade e eu resolvo o meu problema. Não, eu terceirizo a atividade e continuo com o problema, eu sou solidário. Se acontecer algum problema no meu receptor ou na empresa que está fazendo aquele processo, eu posso sim ser penalizado também. Como eu disse, eu vim de listinha. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, até de clientes nossos, para que vocês tenham uma ideia de como isso é abrangente. 3 casos distintos. Uma determinada empresa que trabalhava só com tratamento de efluentes líquidos gerados por terceiros. Este era o objeto dela. Ela tinha licença de operação, ela descartava periodicamente, tinha o ponto de descarte, ou seja, ela estava dentro do que se conhecia de acordo com os padrões legais. Várias empresas destinavam efluente para ela, porque muitas vezes realmente não vale a pena o empreendedor investir numa estação de tratamento de efluentes, porque tem uma série de questões que vêm atrás disso. Ele vai ter que ter um responsável técnico, ele vai ter que comprar produtos químicos que muitas vezes são controlados pela Polícia Federal. Nós vamos ter um vídeo sobre isso também. Mas ele vai ter produtos controlados, ele vai ter resíduo que ele vai ter que descartar, o lodo que sobra, ele vai ter análise de laboratório que ele tem que fazer. Então acaba virando um problema muito grande. Se gera pouco efluente, por que não terceirizar com uma empresa licenciada que possa fazer isso? Tem empresas que só fazem isso. E essa empresa, esse caso específico, era uma empresa que só fazia isso. Começou a ter problemas, começaram a haver denúncias que ela estaria descartando efluente fora dos limites, ou seja, foi sinalizado, o órgão ambiental foi lá e verificou que realmente foi comprovado, a empresa estava com uma série de problemas no descarte do efluente. A empresa foi autuada, inclusive ela foi até fechada em função disso tudo, suspenderam as atividades e, por consequência, a empresa fechou. Ela foi autuada, ela responde o processo nas 3 esferas, porém, algumas empresas que destinavam efluente para que fosse tratado lá também foram autuadas, também tiveram que prestar contas disso. Ah, mas qual foi o critério que foi usado? O critério que foi usado foi muito tranquilo. Quais eram os parâmetros em que a empresa não conseguia atender os limites? Ah, vamos lá, estou chutando. Ela não conseguia atender limite para chumbo, ela não conseguia atender sólidos, ela não conseguia atender óleos e graxas. Pronto. O órgão ambiental rastreou quais eram as empresas que tinham aquele composto no seu efluente, que tinha aquela caracterização no seu efluente, e notificou algumas, não foram todas, mas algumas empresas foram notificadas sim e tiveram que se defender. Então, de novo, solidariedade em relação às questões ambientais. Segundo caso,
Essa história foi muito, muito, muito interessante. Foi uma experiência minha, totalmente minha, porque foi quando eu estava começando com a consultoria e estava descobrindo algumas coisas, estudando algumas coisas. E um dia saiu uma manchete no jornal local que tinha sido descoberto um aterro clandestino de resíduos sólidos industriais. Ok, eu vi a matéria na capa do jornal, me ligou um empreendedor por indicação de um outro cliente nosso, na época, me chamou para uma reunião, conversamos, ele me fez várias perguntas totalmente relevantes para o trabalho, mas mais gerais, nenhuma pergunta específica. Quando terminou, ele me contratou na hora e depois que ele me contratou, ele me entregou o jornal e disse que era ele, porque o jornal não dizia qual era a empresa. Gente, eu levei um susto muito grande, isso é fato. Imagina, tu está começando e já pegar uma situação com uma repercussão enorme, não tem que não se assuste, né? Mas vamos lá, vamos dar a volta. E realmente a gente conseguiu resolver a situação. Eu fui até o local para entender o que tinha acontecido. Existia um pequeno agricultor na região, ele tinha uma área e o que ele estava fazendo? Ele passava nas empresas, ele recolhia o resíduo das empresas, cobrava para isso e chegava lá na propriedade dele, ele jogava no buraco, tá? Era literalmente isso que acontecia. Porém, um determinado vizinho um dia viu um material lá que ele estava levando e tal e se interessou pelo material e pediu para ele, me consegue umas caixas assim, ele queria usar para uma determinada atividade. E ele disse não, e se desacertou com o vizinho e o vizinho ficou muito incomodado e denunciou ele. No mesmo dia o órgão ambiental chegou, foi meio complicado para achar o lugar, mas o lugar foi encontrado. E entrou na área e foi olhando o que tinha lá dentro. E ele conseguiu identificar, a única empresa que ele conseguiu identificar naquele montante todo de resíduo foi essa empresa que tinha nos procurado, porque nas peças dessa empresa, olha o tamanho do problema, nas peças dessa empresa estava gravado o nome da empresa. E eles encontraram algumas peças descartadas, peças rejeitadas que não tinha como reaproveitar, com o nome da empresa. Na mesma hora eles foram lá na empresa e nós começamos a ter um circo montado. Resumo: responsabilidade nos 3 níveis: administrativa, civil, penal. Ponto. Responsabilidade administrativa, tiveram que tirar todo o material da área. Para vocês terem uma ideia do volume, o material foi compactado, porque ele foi mandado para um aterro industrial. E para isso ele foi compactado. O material compactado, com prensas que fizeram os fardos, deu mais de 1.000 metros cúbicos, para vocês terem uma ideia do tamanho do estrago. Todo o material foi tirado lá de cima, foi removido, se montou uma verdadeira praça de guerra, com prensa, com caminhão, com tudo que precisava e mais um pouco. Trazia o material, jogava numa área que foi impermeabilizada, montava o fardo, deixava o fardo de lado, vinha o caminhão, carregava o fardo, levava para o aterro. Então essa logística durou um bom tempo. Retirou tudo isso, foi feita toda uma avaliação da área para ver se existia contaminação, potencial de contaminação, recomposição da área, recomposição da topografia, tudo isso foi feito. Como que a empresa respondeu? Ela respondeu administrativamente, ela teve que tirar tudo, ela respondeu de forma na esfera penal. Na esfera penal foi feita uma compensação, tá? E então o empreendedor ele teve que cumprir alguns itens que o juiz determinou, isso também foi resolvido. E na esfera civil, em função da solidariedade, que é o artigo 942 do Código Civil, o empreendedor teve que pagar a compensação, porque por um bom tempo o material foi descartado lá, ele teve que pagar a compensação. Ele
solidariamente, ele respondeu solidariamente aos demais, né? Porque ele acabou assumindo toda a responsabilidade. Tá, mas e o dono da área? O dono da área não respondeu? Sim, ele respondeu na esfera penal, ele teve todos os trâmites correndo por conta dele também. Só que o empreendedor, ele respondeu solidariamente com o dono da área, ou seja, ele entregou o resíduo para uma pessoa que não podia receber e acabou sendo penalizado por isso também. Ah, mas se o dono da área tivesse licença, mandei o meu resíduo para um aterro industrial licenciado, beleza, de fotografia, capa de revista, não tem problema nenhum, ele entrega os relatórios, então eu posso deitar minha cabeça no travesseiro e dormir. Não, você não pode deitar sua cabeça no travesseiro e dormir. Você tem que avaliar periodicamente esse receptor, porque você tem que ter a garantia de que tudo está funcionando. Se algo não estiver funcionando e ele for responsabilizado, você pode sim ser responsabilizado junto. Existem muitos casos disso em todo o Brasil. O terceiro caso que eu trouxe aqui na minha listinha para vocês não é tão diretamente relacionado à questão ambiental, mas é bem importante. Uma determinada empresa, uma atividade produtiva extremamente complexa, resolveu terceirizar algumas etapas de processo. Na época ela terceirizou a parte de banhos e pintura. Isso foi para um terceiro. O terceiro teve problemas, tá? Foram problemas de descarte de resíduos? Foram problemas de descarte de efluente? Não. Mas ele teve alguns problemas bem relevantes na esfera ambiental. Quando ele precisou mudar de endereço, aquela área foi tida como uma área contaminada e ele tinha que fazer a descontaminação da área. Esse nosso cliente, que havia terceirizado com ele o processo, respondeu junto, solidariamente. Ah, mas ele era o único cliente? Não, ele não era o único cliente. A empresa tinha vários outros, mas ele foi configurado como um cliente com um volume grande de material que era enviado para lá. Então, pessoal, terceirizar processo, terceirizar descarte de resíduos, tratamento terceirizado, não significa colocar no caminhãozinho e mandar embora. Significa que vocês estão tirando do radar de vocês um problema que é de vocês. Vocês vão ter que continuar monitorando ele, só que ele não vai estar tão próximo. Ele vai estar longe daquilo que vocês conseguem ver. O raio entre vocês e o problema é muito maior. Tomem muito cuidado com isso. Ah, mas como é que eu controlo? Tenham sempre a licença dos prestadores de serviço, dos destinadores de resíduo. Tenha a licença deles sempre em dia. Cadastre o técnico federal deles sempre em dia. Ah, mas ele não é passível de licença. Ok, não tem licença? Então tem uma isenção de licença. Aquele que não tem licença tem que ter uma isenção dizendo que ele não é licenciável. Tenham isso em mãos. Isso a gente aplica inclusive para restaurante industrial. Sabe o restaurante que você tem dentro da empresa, que não é seu, que é terceirizado, que tem uma outra empresa que opera? A área é da empresa, mas eu contratei uma outra pessoa que vai produzir o alimento, vai servir o alimento para os funcionários. Então, a responsabilidade do restaurante solidariamente também é sua. Eu preciso monitorar isso, eu preciso saber se ele tem a documentação pertinente. Nesse caso específico do restaurante, não é só ambiental, pessoal, tem toda a questão de saúde no meio. Documentação da Anvisa, tudo isso é necessário que tenha e vocês são sim corresponsáveis. Vocês são solidariamente responsáveis. Nós tivemos um caso de um cliente há uns anos atrás que me acordaram às 6 horas da manhã porque os funcionários do segundo turno estavam todos no hospital, 400 pessoas no hospital. Aí fomos ver o que tinha acontecido, houve um problema de contaminação no buffet durante a janta. Um alimento que foi colocado lá estava contaminado. Ah, quem vai responder é o restaurante? Sim, gente, quem vai responder é o restaurante? Mas a empresa respondeu solidariamente também. E nesse caso em específico, ela inclusive entrou com uma ação contra o restaurante para ser indenizada em tudo que ela teve que dispor,
porque ela teve que dispor hospital, medicação, ela ficou com a produção dela um tempo parada, porque os funcionários não estavam bem. Tudo isso foi contabilizado. O nome disso é responsabilidade. Então, tenham muito cuidado com isso. Como funciona? Conheçam o fornecedor de vocês. Antes de vocês conhecerem o fornecedor de vocês, conheçam o processo de vocês. Entrem no processo e verifiquem o que é feito fora. O que é feito fora é fornecido por quem? Como isso acontece? Com que frequência esse fornecedor é avaliado? Auditem esse fornecedor. Não é mega auditoria, não precisa baixar a NBR 14001 e levar ela embaixo do braço. Não precisa fazer isso. Faz uma lista daquilo que você entende que é interessante, que é pertinente, aquilo que a legislação está mais coerente. Começa assim num primeiro momento. Depois você vai entrando no detalhe, você vai pegando a prática, você vai entendendo. Mas não espere o problema acontecer para você reagir. Seja proativo. É isso que esperam de você, proatividade. O seu papel é prever os problemas e não corrigir eles. Corrigir eles é um segundo momento, é uma coisa que vem depois. Quando você é contratado para prever os problemas. É aí que você vai se pagar. É nesse momento que você vai mostrar quanto que você vale para o seu empreendedor. Audita com periodicidade. Que período, né? Faço todos os meses, faço a cada 10 anos. Vai depender muito do potencial do teu fornecedor, do teu prestador de serviço. Sei lá, é um potencial pequeno? Vou fazer a cada 6 meses, vou fazer uma vez por ano. É um potencial maior? Vou olhar a cada 2 meses. É um potencial grande? Pode vir a me dar problema? Vou olhar, todo mês dou uma passadinha lá. Isso vai depender de você. Você vai demandar quão seguro você está se sentindo em relação a esse fornecedor e a esse prestador de serviço. É isso que vai contar neste momento. Quanto mais você estiver interagindo com ele, quanto mais você tiver informações, melhor. Fica sempre antenado no que está acontecendo. Geralmente o receptor de resíduo recebe várias empresas da região. Vê o que as empresas comentam, dá uma olhada, vê o que está repercutindo. Começa a se envolver com isso. Não é assim, mandei para o fornecedor X, mandei para o aterro X, o problema... Não. Vai interagindo, vai questionando, vai perguntando, dá uma olhada, vê como é que o cliente trata você, como é que ele pede as coisas para você. Se realmente ele pede para você a documentação que ele precisa ou simplesmente ele não dá bola, ele deixa a coisa rodar. Vai observando, liga o seu radar. Lembra que você está aí com uma questão proativa, nunca reativa. No próprio plano de gerenciamento de resíduos que você tem que fazer pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, já pede quem são os seus fornecedores, o seu prestador de serviço. Tenha isso em mente sempre. Questiona, olha, licença está em dia? Não está em dia? Foi renovada? Foi renovada com 120 dias de antecedência? Vai avaliando tudo isso. Esse vai ser o seu diferencial. Quando você for prospectar um cliente, quando você for para uma entrevista de emprego, esse é o diferencial que você tem em relação ao que está no mercado. É mostrar que você é proativo, que você conhece, que você sabe o que está falando. Por isso o nosso empenho em trazer esses vídeos, porque são assuntos que você tem que dominar, que você tem que conhecer para você se vender para o seu contratante, para você se vender para o seu cliente. Claro, em relação a auditorias dos receptores, a visitas dos receptores de resíduos, você pode ter 2 problemas. O primeiro deles é a distância e o segundo é tempo para fazer tudo isso, porque isso demanda. Você está dentro da empresa, você não está só para isso. Se você é um prestador de serviço, procura unificar. Eu tenho 4, 5 clientes que mandam resíduo para determinado fornecedor contratado. Então eu já vou lá e já olho e já tiro as dúvidas de todo mundo. Se você é funcionário da empresa, você tem que negociar com o seu superior para que você possa fazer periodicamente essas visitas, mas elas são importantes. Uma sugestão que eu dou, quando são empreendimentos fora do estado ou são empreendimentos longe da sua base, longe do seu local, provavelmente existem outras empresas que também destinam para lá. Entre em contato com essas outras empresas e avalie a possibilidade de fazer esse monitoramento em conjunto. Eu já fiz isso várias vezes, faço ainda.
e é uma opção bem interessante, dá muito certo. Vocês avaliem, ó, a cada 6 meses nós vamos avaliar o fornecedor. A primeira visita sou eu, a segunda vai ser o destinador X e assim sucessivamente. Quando ele vai, ele já olha para todo mundo. Faça essa integração, isso é importante, isso dá visibilidade para você também. Lembra disso, é importante. Uma outra questão é como você vai convencer o seu superior hierárquico ou o seu cliente que você precisa fazer isso. Entre os clientes da consultoria, eu sempre uso o mesmo argumento. As pessoas têm muito medo da punição. Quando a gente fala em crime, quando a gente fala em enquadramento na lei dos crimes ambientais, o assunto muda totalmente, se configura de uma outra forma. Então eu separei para vocês alguns artigos para vocês levarem impressos na pastinha quando vocês forem conversar sobre isso, sobre a avaliação de fornecedores. Então, o primeiro artigo já está aí para vocês, é o artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, né? Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar em dano à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da fauna e da flora. Pois tem toda a descrição das penas. O próximo é o artigo 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, dar em depósito ou em uso ou usar produtos ou substâncias tóxicas perigosas ou nocivas à saúde humana e ao meio ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas nas leis. E ainda na lei dos crimes ambientais, a gente tem o artigo 60, que é construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulares pertinentes. Pessoal, vocês podem usar qualquer um desses artigos, é só vocês definirem o que melhor se enquadra no problema que vocês estão vislumbrando. Também na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem o artigo 27. Vamos dar uma olhada nele? O artigo 27 diz que as pessoas físicas ou jurídicas referidas no artigo 20, lá no artigo 20 tem o rol de todo mundo, tá? São responsáveis pela implementação e operacionalização integral do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos aprovado pelo órgão competente na forma do artigo 24. Parágrafo 1º. A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos ou a disposição final de rejeitos não isenta a pessoa física ou jurídica, referida no artigo 20, a responsabilidade por dano que vier a ser provada pelo gerenciamento inadequado do respectivo resíduo ou rejeito. Ou seja, não existe nem ex-pai, nem ex-mãe. Gerou o resíduo, ele continua sendo responsabilidade do empreendimento. Avaliem isso, levem isso para a rotina de vocês, lembrem da proatividade, lembrem do reflexo que isso tem no mercado para vocês como profissionais. Se inscreva no nosso canal, assistam nossos vídeos, a gente está postando muito material, ferramentas para que você possa usar, ferramentas para que você possa discutir, para que você possa valorizar o seu trabalho, se valorizar como profissional. As redes sociais têm muito material, o que sai novo, as novidades, as rotinas, dá uma olhadinha. Lembra que tudo isso é ferramenta para você. Comentários? Coloca aqui embaixo o que você achou, o que você entende que deve ser explorado, aquilo que você não entendeu. Isso é importante. É importante para que a gente consiga responder para você na altura do que você espera. Nos vemos no próximo. Um abraço.